Seminário contra as obras da carne, parte 14. O objetivo desse seminário é fazer com que todos venham adquirir o conhecimento das coisas que agradam e desagradam ao Senhor. Ao ler a palavra de Deus, você encontrará na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas 17 coisas negativas que levam uma pessoa a ficar distante de Deus. Vejamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como eu tenho mencionado, se em nossas vidas tiver uma obra da carne sequer, se nós morrermos com esta obra da carne, nós iremos perder a salvação. Como eu sempre menciono, é uma mensagem para quem tem vontade de ganhar a vida eterna com Deus após a morte. E hoje nós iremos falar sobre a inveja, que é uma obra da carne. O que é inveja? Sentimento de cobiça, sensação ou vontade de possuir o que pertence a outra pessoa. Exemplos: esposo, esposa, namorado, namorada, trabalho, casa, carro, salário, etc. Para um pouquinho. É aquela pessoa que ela inveja a vida dos outros. Todos nós devemos querer ter boas condições na vida. O solteiro deseja ter uma namorada, um namorado, deseja ter futuramente um esposo, uma esposa. Tudo isso daí é normal. Você desejar isso daí é normal. Você desejar ter um bom emprego, você desejar ter uma boa casa, você desejar ter um bom carro, tudo isso daí é algo normal, não é errado. O erro está quando você deseja o do próximo. Quando você olha para o próximo e você deseja. Eu quero o esposo dessa mulher, eu quero a esposa desse homem. Eu quero essa vaga de emprego dessa pessoa. Quando você começa a desejar aquilo que não é seu, aí já é uma inveja. E olha o que a Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O que é que a Bíblia está falando? Não cobice, não tenha inveja de nada do seu próximo. Aqui usa uma linguagem utilizada naquela época, servos e servas. Geralmente o senhor bem-sucedido, ele tinha ali servos à disposição, escravos à disposição, tinha muita criação de animais. E a Bíblia, Deus vem e fala: não inveje, não cobice, não deseje o que é dos outros. Queira para a sua vida o que é seu, aquilo que Deus tem para você. Qualquer pessoa bem-sucedida na vida, você pode ser tão bem-sucedida quanto ela, se você buscar. O erro está em você desejar aquilo que não é seu. Vamos dar sequência. Vejamos algumas consequências negativas que a inveja pode trazer para a vida de uma pessoa. O que a inveja pode fazer? Pode levar a pessoa a se desviar dos caminhos do Senhor. Olha o que está escrito no Salmo 73, versículo 2 e 3. Quanto a mim, olha o que o salmista fala. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. O salmista Asaf menciona que quase se desviou do caminho do Senhor, porque teve inveja dos ímpios que prosperavam. Não tenha inveja do casamento, da casa, dos bens de ninguém. Aqui o salmista, o Asaf, ele fala que quase se desviou. Ele era um servo de Deus, ele era um levita do Senhor, ele estava no templo do Senhor, a serviço do Senhor, e ele começou a olhar para as coisas lá fora, a olhar para os ímpios,
e observava que os ímpios estavam prosperando e ele não. Os ímpios aparentemente estavam bem na vida e ele não, e ele começou a ter inveja. E quando ele começou a ter inveja, ele quase se desviava. Ele deixa bem claro, quase que meus pés escorregavam. Em outras palavras, quase que ele saía dos planos de Deus. Irmãos, temos que ter um cuidado, porque a inveja nos tira dos planos de Deus. Então, consequências negativas. Primeiro, pode levar a pessoa a se desviar dos caminhos do Senhor. Segundo, pode levar você a achar que está perdendo tempo em seguir a Deus. No Salmo 73, versículo 12 ao 14, olha o que o Asaf falou. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O salmista menciona que os ímpios estavam prosperando e ele estava perdendo tempo em purificar o seu coração ao Senhor. Ele parou e falou assim: eu estou perdendo tempo. As pessoas aí fora prosperando, as pessoas aí fora tendo multiplicação dos bens, felizes, e eu aqui trancado no templo do Senhor. A minha vida não vai. Ele começou a fazer uma comparação da vida dele, que era um servo do Senhor, com a comparação da vida de alguém lá do mundo. Ou seja, ele estava começando a acreditar que era perda de tempo servir a Deus. Então a inveja leva a pessoa a pensar que é perda de tempo. Eu vejo aí o ímpio, né? Não devolve dízimo, não vai à igreja, sempre está postando foto no churrasco, cada dia num lugar diferente, é um peixe diferente, é uma carne diferente. E eu, servo de Deus, que estou na casa de Deus, devolvendo o dízimo na obra do Senhor, minha vida tem dia que eu tenho mal o que comer. A pessoa começa a comparar a vida dela com os outros. Isso é um perigo. E era isso que estava acontecendo com o salmista. Ele estava comparando a vida dele com os outros. Então a segunda consequência, pode levar você a pensar que está perdendo tempo em seguir a Deus. Terceira consequência, pode levar a pessoa ao sofrimento. A inveja pode levar a pessoa ao sofrimento. No Salmo 73, versículo 21, está escrito: assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Amargura e dores nos rins era o que o salmista estava colhendo como recompensa de invejar os ímpios. A inveja pode trazer amargura de espírito e outras doenças. Não interprete errado o que eu vou falar, irmãos. Não significa que a doença seja inveja. Não significa que a pessoa que fica doente é porque tem inveja. Não tem nada a ver. Só que a inveja pode trazer algumas doenças para as nossas vidas que elas não viriam se nós não tivéssemos inveja. Agora, qualquer pessoa está sujeita a ficar doente. Qualquer pessoa, dependendo da alimentação dela, na terceira idade vai ter complicações na saúde. Dependendo de como ela administra o corpo dela, a vida dela, lá na terceira idade ela vai ter muitas complicações. E não é espiritual, é corpo físico. Agora, a inveja, ela pode trazer algumas doenças para as nossas vidas. Aqui no caso do salmista Asaf, estava trazendo complicações no rins. E ele estava o quê? Uma pessoa amarga, tinha virado uma pessoa amarga. A pessoa amarga, irmãos, ela sempre vai estar dando patada nos outros. A pessoa amarga, ela nunca vai saber extrair o melhor de alguém. A pessoa amarga, ela simplesmente vai ser aquela pessoa que vai estar sempre jogando veneno. Jogando veneno, sempre com uma palavra de destruição. Você vai estar para baixo e essa pessoa chega e te põe mais para baixo ainda. É uma pessoa amarga. Geralmente uma pessoa muito negativa, que joga a pessoa muito para baixo, sempre quer jogar a pessoa lá no chão, essa pessoa geralmente ela tem inveja. Não significa que seja inveja de você, mas a vida dela ela tem inveja de alguma coisa. Às vezes ela olha o carro dos outros e suspira. Às vezes ela olha a vida dos outros e suspira. E isso é ruim. Isso é péssimo. Então,
a inveja pode trazer também um sofrimento físico, também um sofrimento espiritual. A quarta consequência negativa que pode acontecer na vida de um invejoso pode levar à perda da sensibilidade do Espírito Santo. No Salmo 73, versículo 22, o salmista Asaf falou: assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. A inveja traz ignorância espiritual. Quando temos inveja do nosso semelhante e aceitamos essa obra da carne, a consequência é triste. Então o salmista tinha se embrutecido. Então quem era esse salmista? Alguém que estava no templo, alguém era levita, estava no templo. Ele, dentro daquele templo, ele começou a olhar os ímpios, começou a olhar para ele e falar que era perda de tempo buscar a Deus, começou a desejar as coisas dos ímpios, começou a olhar para ele e falar: é perda de tempo purificar o meu coração. Ele começou a ter complicações na saúde, ele ficou embrutecido. O Espírito Santo tenta falar com a pessoa e não consegue, a pessoa está embrutecida, é aquela pessoa que tornou-se uma ignorante. E quando eu falo ignorante, não é ficar faltando respeito com as pessoas, ela travou a mente. Por mais que a pessoa ensine, por mais que a pessoa mostre, por mais que a pessoa aconselhe, por mais que a pessoa esteja ali mostrando como é que funciona o querer de Deus, a pessoa está embrutecido. Se a pessoa falar vamos para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Se a pessoa falar vamos para a esquerda, a pessoa vai para a direita, está embrutecido. E assim estava o salmista Asaf dentro do templo do Senhor. Continuando, vamos ver mais uma consequência. Pode fazer você cometer injustiças. A inveja pode fazer você cometer injustiças. Em Mateus capítulo 27, versículo 17 e 18 está escrito: quando a multidão se reuniu diante de Pilatos pela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Aquele período que Cristo estava preso, e ali perante o costume, tinha o direito de liberar um preso. E aqui o Pilatos perguntou: vocês querem que eu libere Jesus ou Barrabás? Continuando. E pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Então Pilatos sabia que Jesus estava ali por causa da inveja. Jesus estava preso injustamente. Jesus estava sendo condenado injustamente. E ele, Pilatos, sabia que era por causa da inveja. E ele apresentou um plano de fuga para tentar liberar Jesus. Olha, tem Barrabás, um criminoso perigoso, e tem esse Jesus. Quem vocês querem que libere? Ele pensava que a multidão ia gritar: libera Jesus. Só que aquela mesma multidão que estava gritando: Hosana, 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 bendito que vem, aquela multidão que estava participando da multiplicação de pães e peixe, aquela multidão que muitos foram curados, essa multidão começou a gritar: libera Barrabás. Mas Jesus sabia que o motivo era inveja. Então a inveja faz você mentir, faz você cometer uma injustiça. A inveja faz você ser testemunha de algo que não aconteceu. A inveja, para prejudicar aquela pessoa, às vezes na empresa, a pessoa é capaz de falar: eu vi, realmente falou isso para mim. A pessoa não falou para a pessoa e a pessoa fala que falou. É inveja. A inveja faz a pessoa cometer injustiças. Então a inveja é uma obra da carne. E se ela estiver em nossas vidas, perderemos a salvação. Ou nós jogamos ela para fora, ou seremos nós que seremos jogados fora do reino de Deus. Como vencer a inveja? Agora eu vou passar aqui algumas observações. Como vencer a inveja? Primeiro, buscar ajuda em Deus. No Salmo 73, versículo 17 e 18 está escrito: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. O fim de quem? Dos ímpios. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Asaf, após entrar na presença de Deus, pôde compreender realmente o que iria acontecer com os ímpios. Seria o quê? A destruição.
Compreendeu que os ímpios desfrutam de tudo, mas perdem a salvação. Aí o Asaf, diante de tanta revolta, frustração, amargura de espírito, problema no rins, embrutecido, ele resolveu fazer o quê? Entrar no santuário para orar. Irmãos, tem coisas que nós temos em nossas vidas, comportamentos que nós temos em nossas vidas, que nós temos que entrar no santuário de Deus, entrar no santuário e ali buscar a presença de Deus, seja no seu banheiro, seja na sua casa, seja lá onde for, e falar: meu Deus, muda isso em mim. Eu não posso continuar com esse tipo de sentimento em mim. Traz um amadurecimento espiritual. Então aqui o Asaf, ele entrou no santuário para orar, para buscar a Deus. E aí ele entendeu. Em outras palavras, é tudo ilusão. A vida é passageira. Triste daquele que usa a vida para fazer coisas que desagradam a Deus. E o que é que os ímpios fazem? Impiedades. Ele entendeu que os ímpios estão o quê? Escorregadios, aparentemente estão em pé, aparentemente estão arrebentando, aparentemente estão bem, aparentemente estão felizes, aparentemente estão ricos. Mas é como se tivesse uma cadeira cheia de cupim, com uma corda no pescoço. E os cupins vão comendo a madeira. Durante um determinado período vai continuar em cima daquele banco, mas vai chegar o dia que um cupim vai dar mais uma mordidazinha, e é aquela mordida final que vai fazer o banco quebrar e o ímpio morrer. Aí o Asaf entendeu. Ele compreendeu que não era perda de tempo. Irmão, siga a Deus, não importa o que aconteça. Não importa se seu vizinho desfruta, tem tanta da prosperidade, mas é de uma forma ilícita, e você de uma forma lícita passa fome. Permaneça com Deus. Não inveje nada de ninguém, não queira nada de ninguém. O que é seu é seu. É 1000 vezes melhor no decorrer do ano você ter a mesma roupa, usar a mesma roupa paga com seu dinheiro, do que cada dia diferente você ter uma roupa diferente, adquirida de uma forma ilícita, dando calote, comprando e não pagando. É 1000 vezes melhor você comer arroz com feijão de uma forma lícita, do que você comer picanha de uma forma ilícita. É melhor um prato de hortaliça com amor, do que o boi gordo com ódio. Então não inveje nada, não queira nada de ninguém. Lute para conquistar na vida, você pode conquistar. Mas se não conquistar, não perca o foco de seguir a Deus. Porque tem algumas coisas para nós conquistarmos, existem regras. Existe regra na população para a pessoa conquistar aquilo. Não vai ser do dia para a noite, não é simplesmente se tornou um crente, se tornou um servo de Deus e vai conquistar aquilo, não. Uma grande parte dos servos de Deus vão morrer sem conquistar aquilo que gostaria de conquistar. Isso não é um desmérito. Isso não é fracassar na fé. Agora, algumas coisas nós vamos construir e conquistar se nós agirmos desde cedo e da forma certa. Vamos dar sequência. No Salmo 73, versículo 27, olha o que está escrito. Pois os que estão longe de ti perecerão. Aqui é o Asaf falando. Ele entrou no santuário, entendeu que os ímpios estavam escorregadios, porque quem está longe de Deus vai perecer. Ele entendeu isso daí. Tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Aí ele compreendeu. Aí ele viu que não era perda de tempo estar ali dentro do templo, aos olhos humanos, sem desfrutar de algumas coisas. Ele compreendeu perfeitamente. Asaf conseguiu se desprender do sentimento de inveja que estava preso e passou a ter a visão certa de servo do Senhor. Para aqueles que servem a Deus, o que ele tem guardado como recompensa vai além do nosso raciocínio humano. Vejamos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que está escrito. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus tem preparado é coisa grande para quem ama Ele. E você pode ter certeza, essa coisa grande preparada não é aqui não, irmãos. Aqui, por mais que nós venhamos conquistar, é migalhas. O que Deus tem para nós após a morte, aqueles que servem a Ele, é coisa gigantesca. Não se iluda com nada aqui desse mundo. Trabalhe, lute, se esforce, persevere para conquistar, mas não se iluda. Porque toda e qualquer riqueza, por maior que seja, às vezes uma pandemia leva a pessoa da luxúria à pobreza, da riqueza à miséria. Então não se iluda. Trabalhe para conquistar, lute para conquistar. Mas o que Deus tem guardado, que a nossa mente humana não consegue raciocinar, vai além. Você pode conquistar metade do mundo. Se Deus não tiver saúde, se você não tiver saúde, você morre à míngua, com tanta fortuna. Você morre sem ar, com tanta fortuna, então não se iluda com o mundo. Tudo aqui é passageiro. Mais uma vez eu reforço. Lute para conquistar, para fazer a diferença. Mas o que Deus tem guardado de uma forma tão linda e maravilhosa, que está fora do raciocínio humano, não é aqui. É após a nossa morte, para aqueles que servem a Deus. Então eu fiz a pergunta, né? Qual foi a pergunta? Como vencer a inveja? Aí o primeiro eu citei. Buscar a ajuda de Deus. Segundo, esteja sempre junto com o Senhor, ou seja, com a sua palavra. No Salmo 73, versículo 28, olha o que o mesmo salmista Asaf falou. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Asaf reconheceu que o correto era ele se aproximar de Deus e andar no centro da sua vontade. Após o salmista que ele começar por um procedimento de inveja, desejando as coisas dos ímpios, chegando à conclusão que era perda de tempo purificar o coração, chegando à conclusão que era perda de tempo seguir a Deus, começou a ficar doente, ficou amargo, embruteceu, o Espírito Santo não conseguia mais. Aí ele resolve orar, depois que ele vai orar, ele consegue se libertar da inveja, ele compreende que os ímpios estão escorregadios, que é perda de tempo, se continuar naquele caminho vão perecer, porque ele entende que o correto é seguir a Deus, e aí depois ele finaliza falando, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Vamos confiar em Deus, irmãos. O que é que Deus tem para você? Descansa o teu coração, vai acontecer. Lógico, se você fizer a sua parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não vai acontecer. Se nós fizermos a nossa parte, Deus é capaz de criar uma lei para nos favorecer. Se nós fizermos a nossa parte, Deus é capaz de mover situações, remover pessoas. Ele é capaz de fazer coisas assim aos olhos humanos praticamente absurdas. Aos olhos humanos não tem condições, mas Ele faz, Ele pode. Então qualquer pessoa que serve a Deus, por menor que seja, não importa se você tem estudo ou não, se você sabe ler ou não, se você seguir a Deus com fidelidade, aquilo que Deus olhar para você e quiser que aconteça na sua vida, ninguém vai impedir. Você pode ter certeza. Agora, não se prenda na inveja. Pelo contrário, siga a Deus com fidelidade. Faça como o Asaf no final, se aproxime de Deus. Aí aqui no final eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, te agradeço, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Pai, todas estas pessoas aqui presentes. Que a palavra ministrada, meu Deus, possa ter produzido fé nos corações de todos. Abençoe a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo.
para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece.